E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Atos 12:5. Já está lá? Pedro estava na prisão. Aonde Pedro estava, igreja? Fala todo mundo alto. Na prisão. Mas a igreja orava a Deus. O que a igreja estava fazendo? Orava. A igreja estava orando a Deus. Aleluia. Com insistência em seu favor. Amém? Só por isso você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Amados, para que nós venhamos compreender, ter uma compreensão, naquela época, a igreja estava passando por uma grande revolução, A igreja estava ali, animada, Pedro, Tiago, estava ali levando a palavra de Deus, de Jesus Cristo, a qual eles foram treinados, a qual eles andaram juntos, para toda a criatura dessa terra, E ali eles estavam pregando o Evangelho, estavam falando do amor de Cristo, e a Bíblia diz que muitas pessoas nessas trajetórias, eles estavam sendo transformadas, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo libertas, pessoas que estavam andando numa trajetória, agora começou a viver as maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles estavam incessantemente fazendo esta obra, a boa obra que é levar a palavra de Deus, Mas a Bíblia diz que um certo dia, um rei chamado Herodes, esse rei era um rei muito influente naquela época, um rei muito político, E ali ele queria agradar alguns judeus, alguns judeus que não acreditavam na vinda do Messias, na vinda de Jesus Cristo, e ali como político ele queria agradar aqueles homens, e ele mandou ali prender Tiago. E aí quando ele manda prender Tiago, automaticamente ele dá um decreto, uma execução, para que viesse matar Tiago ao fio da espada, decapitar ali Tiago. Tiago era um dos homens que estava ali, lado a lado com Pedro, fazendo a obra do Senhor, ministrando o Evangelho, levando, eles eram parceiros ali junto. Uma certa vez, eles ficaram ali com um povo, com uma igreja, e a Bíblia diz que eles ficaram um ano inteiro só ministrando acerca do Senhor, orientando a igreja, o caminho que deve andar, e a Bíblia diz que a igreja crescia muito. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Não pense hoje, Carlos, que o Evangelho hoje é mais fácil. Você vem para a igreja e ninguém te paralisa, ninguém te para, ninguém te persegue. Hoje nós temos o livre acesso para falar com o nosso Pai. Mas naquela época não, era uma perseguição terrível. Não era fácil servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como consequência, aquele rei político, inclusive rei que representava os judeus, fez esse ato, mandou prender Tiago e matar ele ao fio da espada. Logo então, imagine só Pedro, Pedro imaginando todo aquele cenário. O próximo vai ser eu, evangelista Filipe. O próximo, Pedro, imagina ele falando, o próximo vai ser eu, porque eles estão perseguindo, eles estão nos aprisionando, eles estão nos estreitando. E naquela época, quando aconteceu isso, quando o rei manda matar Tiago, aconteceu que o rei também, ali era na época ali dos pães sem fermento, próximo da Páscoa, e ali o rei também manda prender a Pedro. Pedro que estava pregando o Evangelho, Pedro que estava levando as boas novas, Pedro que estava sendo o ministro da palavra do Senhor, Agora Satanás, ele mostrou um plano, ele armou um plano para que viesse paralisar a igreja, para que viesse paralisar também Pedro. Não bastasse que ali Tiago foi executado, mas também agora Pedro estava sendo perseguido. E a Bíblia diz que o rei manda
ir atrás de Pedro, e ele é preso. E o rei manda a melhor guarnição deles, os melhores soldados. A Bíblia é clara dizendo que montou um grupo de 4 homens, com 4 homens, soldados fortes, soldados armados, soldados treinados, né, para prender Pedro. E Pedro foi preso. Pedro foi jogado no cárcere. E muitas das vezes o inimigo, ele bate na nossa porta, porque a Bíblia diz que ele está o tempo todo ali ao nosso redor, o tempo todo tramando contra mim, contra você, querendo paralisar a nossa chamada, querendo paralisar o nosso ministério, querendo destruir as nossas vidas, nos tirar do foco que é Cristo. Agora Pedro se encontra nessa situação, queridos, preso, cativo, humilhado, né? Colocaram 2 soldados ao lado dele. Além de estar preso, prenderam, colocaram algemas nas suas mãos e acorrentaram Pedro aos seus pés, para que ele não tenha ter chance nenhuma de sair dali, porque o rei queria ficar bem, né? Queria ficar bem com os judeus que eram contra, né, a proclamação de Cristo. Os judeus que eram contra aquela revolução que estava sendo levantada, que era levar o amor de Cristo para toda criatura. E aqueles judeus mais ortodoxos, naquela época, eles conflitavam muito os cristãos. Eles perseguiam muitos os cristãos. Eles achavam que eles eram o dono da verdade. Eles achavam que eles eram o dono do conhecimento. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor tem uma palavra para mim e para você. Pedro estava atrás dos gentios. Tiago, que foi encerrado o propósito dele, estava atrás dos gentios. Talvez eu e você achamos que nós não somos nada na presença do Senhor, achamos que nós não temos nada para oferecer para o próximo, achamos que nós somos limitados, que nós não conhecemos ainda bem a palavra para falar do amor de Cristo. Mas eu quero te dizer, assim como Pedro, os apóstolos se levantaram para ir atrás dos improváveis, para ir atrás dos gentios, e o Senhor chama a tua igreja aqui nessa manhã. O que eu quero te dizer com isso, querido? Se levante, porque o Senhor está na porta e o Senhor está te chamando. Não seja limitado. Agora Pedro preso no cárcere. Mas eu quero te dizer uma coisa, que você lembra daquela igreja que eles estavam ensinando? Sabe daquele povo que eles estavam ali alicerçados, orando junto, que estavam ensinando? Agora a igreja do Senhor começa a se levantar, há uma revolução, e ali a igreja do Senhor começa a orar pelo Pedro, para o propósito de Pedro, mesmo Pedro cativo, oprimido, preso lá na prisão, né? Aos olhos de muito, não tinha como mais ele sair, mas ali uma igreja que estava orando, pessoas que estavam clamando, e a Bíblia diz que era incessantemente, sem parar. Alguns oravam, se jogavam no chão, na adoração ao Senhor, clamando pelo Pedro. Alguns clamavam em pé, mas eles não paravam. A igreja agora começava a orar, a igreja agora começava a clamar, para que o Senhor entrasse com providência na vida de Pedro. Muitas das vezes eu quero te dizer com isso, quando nós estamos numa grande luta, quando nós estamos numa grande aflição, quando as coisas parecem que não vão dar mais certo na nossa vida, quando nós achamos que nós não vamos conseguir dar um passo, mas nós estamos orando. Mas eu quero te dizer, quando a palavra de Deus diz, quando eu e você juntos em unidade orando, porque quando tem 1 ou 2 ou 3 presentes, orando mediante ao Pai, rogando ao nome daquele que tem justiça, daquele que pode realizar o milagre das nossas vidas, o Senhor automaticamente ele responde. Que eu quero te dizer com isso, querido, não pare de orar, está difícil, não pare de clamar ao Senhor.
Mas não, querido, eu quero te dizer que o Senhor é como membros do corpo de Cristo. Sabe, o corpo de Cristo precisa funcionar. E quando uma mão faz assim, quando a outra mão faz assim, é preciso que a perna também ande. Ei, querido, quando um membro do corpo de Cristo está deficiente, está paralisado, como Pedro estava naquela situação ali, sem poder sair daquele lugar, acorrentado, preso, o restante do corpo de Cristo estava em oração, estava em clamor pela vida de Pedro. O que eu quero te dizer com isso, igreja do Senhor, se levante em nome de Jesus. O Senhor fala para que nós venhamos orar um pelos outros. Quando nós vemos um irmão triste, quando nós vemos um irmão abatido, um irmão que está ali, talvez deprimido, comece a orar. Fale para ele que ele não está sozinho. Pegue na mão desse irmão e comece a clamar o Deus de Israel. Unidade. O Senhor chama o seu povo para andar em unidade. É por isso que aqui na CM nós ministramos tanto sobre a comunhão, sobre o relacionamento. É por isso que aqui na CM nós ensinamos para que todos nós juntos andamos junto como uma família de Cristo. Porque quando um está mal, quando um está chorando, toda a igreja está chorando. Quando um está feliz, toda a igreja se alegra junto, irmãos, porque nós somos um só corpo. E Cristo é a cabeça. Cristo é aquele que nos conduz. Cristo é aquele que fala: ei, filhos, vai por aqui, porque se você for por lá, você pode cair, você pode ficar machucado, mas eu quero que vocês andem por aqui. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está nos ensinando para que nós venhamos ter discernimento, para que nós venhamos se alicerçar com o Senhor e venhamos compreender que um sozinho a força é pouca, mas 2, 3, 4, 5, orando mediante ao Pai, as orações elas são respondidas, querido. Imagine só, Pedro ali no cárcere. Imagino eu se estivéssemos naquela situação. E a Bíblia diz que na noite anterior, a qual o rei queria executar Pedro, porque ele queria entregar Pedro ali para os judeus, para fazer uma política, dar algo para eles, e queria executar Pedro na Páscoa, para que Pedro viesse servir de exemplo, para que aquela revolução de levar o Evangelho de Cristo viesse abafar, viesse parar. Mas eu quero te dizer que ninguém para a igreja. Ninguém para a igreja do Senhor. Quando nós vemos ver a palavra, quando mais a igreja, evangelista Kelvin, ela é afligida, mais o povo de Deus se levanta fervorosamente. Quando você é mais atingido, querido, mais nós se levantamos. Por quê? Porque nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos em homens, nós não confiamos na força do nosso braço, mas nós confiamos naquele que é o Alfa, é o começo e o princípio e o fim. A nossa confiança tem que estar alicerçada em Cristo, por intermédio de Cristo. Pedro, naquela situação, Guilherme, situação terrível, a Bíblia diz que ele estava dormindo na noite anterior, que ele ia ser executado. Como uma pessoa, Lauriette, que sabia que ia ser executada, pode dormir? Fala para mim. Como uma pessoa que sabe que vai ser executada, no outro dia ele consegue dormir. Às vezes, quando nós temos algumas contas para pagar, às vezes já nos tira do sono. Às vezes, quando nós estamos chateados com uma palavra que foi dita a nós, sabe, nós se preocupamos e já tira a gente do sono. Às vezes, quando o Senhor vem e fala: olha, te dei uma criança, a criança está sendo gerada, e você já começa
quando um ente querido nosso está ali com uma enfermidade, que os médicos desenganam aquela pessoa e falam: olha, não tem mais cura, não tem mais jeito, e isso nos tira do sono. Mas Pedro não. Pedro, ele tinha uma fé inabalável. Aleluia! A Bíblia diz que ele estava tranquilo. A Bíblia diz que ele estava calmo. Sabe, queridos, eu estava falando isso para uma pessoa aqui hoje, para Thalita, né, lá fora. O Senhor quer nos levar no nível de maturidade, querido, ao ponto de ficarmos tranquilos em meio às tribulações, em meio às afrontas, em meio às dificuldades. Glória a Deus! Que a Bíblia nos ensina, pastor, isso. Pedro, tranquilo, Salviano. Tranquilo. Mas a Bíblia diz que logo naquela escuridão, naquele cárcere, porque é onde Cristo entra, aonde a presença do Senhor entra, o que acontece? Se começa a clarear, as trevas precisam ser dissipadas. Aonde o Senhor entra luz, entra uma direção, entra um caminho, entra a esperança. Automaticamente Pedro começa a enxergar uma luz, porque o anjo do Senhor agora passou a visitá-lo. Agora o Senhor começou a responder, Carlos, as orações daqueles intercessores, aquela unidade, as orações da igreja, as orações do amigo que está clamando pelo irmão, que está clamando pelo ente. Querido, agora o Senhor começa a responder, querido, e algo sobrenatural começa a acontecer naquela cadeia. Mas como, pastor? Uma cadeia de alta uma cadeia muito protegida. É isso aí. Uma cadeia extremamente protegida por criminosos, né, de todo tipo. Meu Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O anjo do Senhor, ele entrou. E quando o anjo do Senhor ele entrou, ele começa a dar uma direção, Carlos. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, por mais que nós não compreendemos, muitas das vezes nós não vamos compreender o que o Senhor começa a fazer em nossas vidas, entende? Muitas das vezes nós não vamos compreender, porque a Bíblia diz que Pedro achava que estava tendo uma visão, que Pedro achava que estava sonhando, ele não achava que o anjo do Senhor estava ali. E muitas das vezes o Senhor ele chega na minha casa, muitas das vezes o Senhor ele chega no nosso trabalho, muitas das vezes o Senhor ele chega no momento de uma enfermidade, trazendo a cura, e nós achamos, Senhor, tem que ser do meu jeito. Muitas das vezes o Senhor ele entra no relacionamento que Satanás destruiu, e nós achamos que é da nossa maneira. Mas eu quero te dizer nessa manhã, não compreenda as coisas de Deus, não tenta compreender, querido. Você precisa viver milagres, nós precisamos viver milagres, nós não explicamos, milagres nós vivemos. Nós vivemos milagres. E agora Pedro começou a viver um grande milagre, porque o anjo ele toca ali no ombro de Pedro e fala: ei, se levante desse cativeiro. Esse é o Deus que nós servimos, querido. Quando tudo parecia impossível, quando tudo achava que não tinha mais jeito, sabe quando as pessoas olham para você e falam: ei, eu não acredito na sua mudança mais, eu não acredito que você possa ser restaurado pelas nossas ações que nós estamos fazendo. Sabe quando uma pessoa olha para você e essa enfermidade aí é câncer, não tem jeito mais, quando as pessoas desacreditam, mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus de milagre. A medicina pode falar que não dá mais, não tem mais jeito, mas Ele traz a cura para mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus. Pedro naquela situação,
E o anjo falei, se levante. Na hora que aconteceu isso, as correntes imediatamente, queridos, elas quebraram, as algemas quebraram. Pedro se levantou, mas como, pastor? Tinha 2 sentinelas ali ao lado dele, tinha 2 guardas ali. Queridos, eu não sei o que o Senhor fez, mas aqueles homens não acordaram. Porque quando o Senhor entra na nossa situação, Ele se carrega de tudo. Ele é perfeito. Ele faz com perfeição. Por mais que muitas das vezes nós não temos fé para acreditar no que está acontecendo. Pedro achou que era uma visão, achou que estava sonhando. Mas ele estava firme no propósito. Ele estava tranquilo na situação. Querido, quando as águas se agitarem na sua vida e você estiver no barco, creia que o Senhor está no controle. Creia que o Senhor está ali direcionando aquele barco. Não me interessa se as águas possam chegar ali, submergir, não interessa se aquele vento está ao contrário, não interessa. O Senhor está chamando a CM, o Senhor está chamando este povo, o povo de Cristo, um povo, uma igreja adornada, uma igreja limpa, uma igreja imaculada, para viver o sobrenatural dele nessa terra, para que nós venhamos ter esse nível de maturidade em confiança, em fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o anjo fala para Pedro: as correntes são quebradas, as algemas caem ao chão, e Pedro se levanta automaticamente, escutando a direção do anjo do Senhor. E aquela cadeira estava toda iluminada, porque quando Cristo entra na situação, querido, Ele clareia tudo, Ele começa a limpar tudo. Há uma limpeza que Ele precisa fazer na minha e na sua vida. Assim como a palavra de Deus diz: se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu adulterava, eu não vou mais adulterar. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu mentia, eu passo a não mentir mais. Se eu usava droga, eu não vou usar mais. Porque o Senhor, quando Ele entra, Ele precisa nos limpar, Ele precisa nos moldar. E o Senhor está segurando nas mãos de muitos nessa manhã. Ele quer nos limpar. Ele quer te trazer para a presença dEle. Ele não quer que você leia um livro, simplesmente leia um livro, mas Ele quer que você leia esse livro e que esse livro venha trazer verdade na sua vida. Que esse livro venha trazer transformação, ao ponto de eu não retroceder mais, ao ponto de eu não olhar para as velhas práticas, ao ponto de eu ser transformado. O Senhor tem transformação para nossas vidas. Oh, Ramande Sheque, Pedro, naquela situação, se levantou, as algemas quebraram, as correntes quebraram, automaticamente o Senhor estava entrando com uma libertação para a vida de Pedro, ali cativo, querido. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Não pense que você entrou aqui e você vai ficar da mesma maneira. Ei, dia após dia, renunciando ao mundo, renunciando ao pecado, e a libertação de Deus vai acontecer na minha e na sua vida. O Senhor quer nos transformar ao ponto do seu Trajano, de nos dar um corpo purificado, de dar uma mente de Cristo, de nos colocar no propósito dEle, para que quando eu vier levantar, eu estou pensando em Cristo, para quando eu estiver trabalhando, eu estou ali lado a lado com Cristo. Essa vida, a transformação para as nossas vidas, através de Cristo Jesus. A transformação. Pedro se levanta automaticamente e obedece à voz do anjo. E o anjo fala para ele: olha, se desce. Agora pegue a sua capa, coloque a sua capa, um sinal de autoridade. Calça as sandálias, Pedro. Em outras palavras, que você vai ver o que vai acontecer. E Pedro, achando que estava sonhando ainda,
Mas interessante desse grande homem de Deus é que ele não questionou a Deus. Ele foi às cegas. Sabe quando o pastor Williams, a pastora Gleice, os líderes da igreja, o pastor Adenilton, o pastor Felipe, a Lores, a pastora Adriana, os líderes, tem algo de Deus para a sua vida e fala: ei filho, faça assim. Assim. E você vai lá, faz, mas muda um pouquinho. Você não obedeceu às cegas. Aleluia. E no mundo espiritual, querido, para vocês terem uma compreensão como é o mundo espiritual, quando um líder do Senhor, a qual o Senhor colocou ali como autoridade nessa terra, ele te dá um direcionamento vindo da parte de Deus, ou ele fala da sua boca automaticamente, e o Senhor, ele responde. E quando nós fazemos diferente daquilo, sabe quem vem? Satanás vem. E muitas das vezes nós passamos coisas e situações na nossa casa, na nossa vida, porque nós não respondemos o direcionamento daquilo que Deus outorgou para as nossas vidas. Uma vez o apóstolo Tiago falou assim para nós: olha, vai lá no banheiro, né? E abre ali a água, sem acender a luz. E depois você acende a luz. Mas qual que é o óbvio? O óbvio é eu entrar no banheiro, né, Carlos? Primeiro acender a luz. Se o banheiro é escuro, como que eu vou ver o registro da água? Mas ele não, vai lá, abre o registro da água e depois você acende a luz. Talvez na nossa cabeça, muitas das vezes, quando pensamos nas coisas deste mundo, nas coisas que para nós não compreendemos, nós vamos lá no banheiro e eu vou acender a luz primeiro, porque eu posso cair, eu posso tropeçar, eu posso me machucar. Talvez eu não vou achar o registro porque está escuro. Mas quando um líder do Senhor, e quando o Senhor fala algo para mim, para você, entenda, para que você venha levar isso como prática de vida. Ei, vai lá, abre o registro da água e depois acenda a luz. Faça dessa maneira, queridos, porque o Senhor está te ensinando algo, para que você venha compreender e enxergar nas cegas. Nós precisamos muitas das vezes obedecer sem entender. Depois você vai orar, querido, para entender. E o Espírito Santo de Deus muitas das vezes não vai falar ao seu coração, você não vai entender. Mas quando eu estou obedecendo, automaticamente as bênçãos do Senhor vêm sobre a minha e a sua vida, querido. E você começa a viver o sobrenatural. Olha a situação de Pedro. Ele obedeceu às cegas. Aquele anjo a qual ele nem conhecia, que apareceu para ele. Ele começou a vir sim, ver os milagres ali acontecendo. E a Bíblia diz que os soldados que estavam do lado dele, as sentinelas que estavam ali para cuidar dele, do lado dele, estavam num sono profundo, ali não acordaram. Automaticamente Pedro começa a andar junto com o anjo em direção à porta. E eles passam por uma outra guarnição, por outros soldados, que também os soldados ali não viram. Eles passam por uma outra guarnição, incentivam a porta. Os outros soldados, imagine só, treinados, querido. Algo impossível para acontecer. É o que Deus faz. Aonde nós não compreendemos é onde Ele entra com milagre. Ele entra no impossível. Eu não sei se a causa que você tem orado do Senhor nessa manhã, a causa que você tem orado, você acha impossível. Mas eu quero te dizer que você está no propósito certo, porque você está orando. Você está orando. Creia, creia, porque é Ele que faz, não sou eu, não é você. O que nós precisamos é obedecer. Nós precisamos é continuar orando. Nós precisamos é continuar buscando. Nós precisamos é continuar no foco. Não pare, querido, não olhe para trás. Não pare. Pedro agora junto com o anjo, imagine só a felicidade deste homem.
Deus, ontem à noite, que me mandou uma mensagem. E eu falei para ele: olha, isso que está acontecendo contigo, querido, é porque você vai começar, Deus está começando a se revelar para você. Deus está começando a segurar nas suas mãos, é dessa maneira. Às vezes nós achamos que é algo difícil, algo que precisa falar difícil, mas não. O Senhor Jesus usa o que Ele quer, na hora que Ele quer, e usa na simplicidade. Aleluia! O Senhor quer nos usar, querido. Aleluia! O Senhor quer nos usar e muitas das vezes nós não estamos abrindo a nossa boca. O Senhor quer te usar dentro da sua casa. O Senhor quer te usar no trabalho. O Senhor quer te usar dentro da igreja. Mas muitas das vezes ficamos olhando para trás pelas velhas práticas, e aí entra o pecado, querido. Não permita mais isso na sua vida. Para que eu venha viver o sobrenatural de Deus, eu preciso fazer uma ação. E toda ação que eu faço vem uma reação. Se essa ação minha é boa, vai vir uma reação boa para você, querido. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Se você plantar figos bons, vai colher figos bons. Mas se você plantar algo ruim, você vai colher algo ruim. Pedro agora saindo do cárcere. E a Bíblia diz que as portas de ferro se abriram sozinhas. Olha o que Deus faz, algo impossível. Pedro agora ele sai andando, livre, ele no anjo do Senhor, e as portas se abriram, querido. Eu não sei se as portas para algumas pessoas estão fechadas, mas eu quero ministrar, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Assim como o Senhor trouxe a libertação para a vida de Pedro, que as portas se abriram, as portas, receba, querido, as portas de Deus vão se abrir na sua vida, seja na área conjugal, seja num vício, se Ele vai trazer libertação, seja numa cura, seja num milagre, a qual você precisa, querido. As portas de Deus vão se abrir. Pedro sai agora com o anjo, e o anjo acompanha ele em alguns momentos, eles descem uma ladeira. E agora imagine Pedro. A Bíblia diz que ele começa a meditar em tudo que estava acontecendo, Guilherme. Porque agora ele viu que não era mais sonho. Agora ele viu que não era mais uma visão, pastor. Ele estava vivendo. Milagre não se explica, se vive. Aleluia! E ele estava vivendo aquilo. Automaticamente, quando nós estamos contentes, automaticamente, quando nós estamos felizes, aonde nós vamos? Nós vamos compartilhar com os nossos irmãos. Nós vamos compartilhar com aqueles que estão orando, com aqueles que estão clamando. Pedro sabia que tinha um povo clamando por ele. Aleluia! Talvez Pedro pensou: será que o meu fim é o mesmo que Tiago, que foi morto, decapitado, a espada? Será que o propósito de Cristo para mim tinha se findado, tinha encerrado? Mas eu quero te dizer, querido, que para alguns o propósito vai até um lugar, mas para outros o propósito é estendido. Deus tinha algo ainda na vida de Pedro para ser realizado. Então não questione a Deus. Não fale para o Senhor: ei, Pai, porque o Senhor levou tal pessoa. Um determinado tempo da minha vida, eu já falei isso para a igreja. Nós estávamos orando, estava clamando pela minha mãe, que a minha mãe estava ali acometida de um câncer. E nós com fé, orando por ela, a igreja inteira orando naquela época por ela. E a minha mãe veio a falecer. E muitas das vezes nós não temos essa maturidade, mas o Senhor fala: ei, filho, você precisa amadurecer, para de beber leitinho, ei, você precisa comer substância, e a substância é a minha palavra. Nós precisamos entender que o propósito da minha mãe era aquele, ela já tinha cumprido a sua missão, ela já tinha cumprido a sua missão na terra. E eu quero dar
E a pastora Gleice do lado dela. E ela se via, que o espírito dela saiu do corpo. E ela começou a subir. E ela começou a subir. E ela saiu do corpo. Imagine só a missionária Anitta. Tchau, pessoal. Vamos para a glória. Não vou nem falar que eu posso falar uma vez pra gente. Quem é antigo sabe. E ela começou a falar ali, indo para agora, sentindo a presença de Deus. Ela fala que era algo maravilhoso, querido. Algo maravilhoso ser tomado ali por Deus. Mas tinha um povo orando. Tinha um povo clamando. Um povo orando sem cessar. Um povo orando, talvez a missionária Anitta, meu Deus, eu quero estar com você, mas esse povo não para de orar. Mas o que nós entendemos com isso, querido, é que não era o propósito dela ainda. Deus tem muito mais ainda com ela nessa terra. Automaticamente ela mesma começou a escutar as orações. Ela mesma começou a escutar as orações dos crentes. Ela mesma começou a escutar as orações dos irmãos. Porque quando nós estamos em unidade, querido, nós somos mais fortes. Eu quero dizer que uma corda de 3 dobre é mais difícil se arrebentar, querido. Quando nós estamos unidos no único propósito em orar para uma vida para o Senhor, Ele responde com força. E quando ela escutou as orações, ela começou a descer. Ela começou a descer. E ela veio com o corpo dela e automaticamente ela, voltou. Os médicos achou que tinha perdido ela. Mas para a honra e glória do Senhor, eu gostaria que a dona Anitta se levantasse. Não para a glória dela, mas para a glória do nosso Deus. Dê uma olhada para trás, você que não conhece ela, e aplauda o Senhor. Glorifique ao nome do Senhor. O nome do Senhor precisa ser glorificado, queridos. Muitas das vezes nós estamos vivendo milagres. Muitas das vezes estamos vivendo situações na nossa vida que nós não damos importância, porque nós achamos que milagre precisa ser glorioso, precisa ser grande. Mas não. Milagres são de todas as coisas, de todos os jeitos. O tempo todo o Senhor está nos livrando de algo. O tempo todo o Senhor tem demonstrado o seu amor para com as nossas vidas. Nós estamos vivendo milagres atrás do outro, mas nós não estamos nesse nível mais. Muitas das vezes nós passamos batido, porque não estamos orando, porque não estamos em comunhão, porque não estamos buscando. Mas o Senhor está chamando a igreja de Cristo para que nós venhamos ter um relacionamento mais amplo com Ele, porque assim nós vamos viver o sobrenatural nessa terra. A Bíblia diz que o justo não mendigaria o pão e nem a sua descendência passaria fome. Ou seja, ele não teria privações de coisas, mas o justo precisa ser justo, sabe? O justo precisa viver. O justo precisa andar com Cristo, precisa viver, senti-lo. Sabe quando estamos lavando uma louça e ali nós começamos a viajar, a falar com Cristo? Nós precisamos viver isso todos os dias. Pedro sai da prisão. Agora o anjo do Senhor, ele deixa Pedro. E Pedro vai de encontro com quem? Com os crentes, com os irmãos em Cristo Jesus, que está ali orando por Ele, que está ali clamando por Ele. Muito engraçado é que quando Pedro chega naquela casa, que estava ali um povo orando, Pedro bate na porta, desesperadamente. Ele bate na porta, e ali uma mulher, chamada Rode, foi ali para abrir a porta para Pedro. E Pedro falou: olha, Rode, sou eu, Pedro. O Senhor me tirou do cativo, me libertou, quebrou as correntes, estou aqui. E a Bíblia diz que aquele povo estava orando em
incessantemente pela vida de Pedro para adquirir um milagre. Sabe o que aconteceu, querido? Hoje não abriu a porta. Ela ficou tão alegre, cara, com aquela situação. Ela ficou tão contente que ela foi imediatamente, deixou Pedro lá na rua e foi lá junto com os irmãos anunciar que Pedro estava ali. Muitas das vezes nós estamos orando, muitas das vezes nós estamos clamando, mas eu costumo dizer que oração sem propósito, a oração sem propósito, sem objetivo, sem uma meta, entra em incredulidade. Porque quando ela foi lá anunciar, ela paralisou todo mundo. Ei, para de orar, crente. Pedro está lá fora. Pedro está aqui. O Senhor fez um milagre e eles não acreditaram. Como isso? Mas Fernando, eles estavam orando. A oração é para promover um milagre, é para trazer à existência algo que nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Como isso, a igreja do Senhor orando, e eles falam: não, é impossível Pedro sair daquele lugar. E ela fala para outra pessoa, e eu: não, que isso, você está louca. E fala para outra pessoa, e a outra pessoa fala: ei, é um anjo que está lá, não é Pedro. Nós devemos tomar cuidado muitas das vezes com a incredulidade. O Senhor está à porta, está falando comigo e com você. Ei, querido, eu vou fazer. E a vitória está nas nossas mãos. Mas no meio do caminho, no meio do propósito, eu vacilo. E entra a incredulidade no meu coração. De pessoas que estavam orando, pessoas que estavam clamando. O que isso me remete, queridos? Que nós precisamos vigiar incessantemente nas nossas vidas. Não é porque hoje eu sou um pastor, não é porque hoje eu sou um presbítero, não é porque hoje eu sou um diácono, eu sou um filho de Cristo, que o Senhor me libertou de algumas coisas, eu estou na presença. Mas a Bíblia diz que é um segundo para que eu venha retroceder. E a incredulidade pode entrar no meu coração, e tudo aquilo que eu paguei o preço, tudo aquilo que eu construí, pode ficar para trás, queridos. Automaticamente aqueles irmãos, então, eles foram lá, e a Bíblia diz que Pedro continuava batendo na porta. Imagina o alvoroço lá, a oração parou, Laurete, e eles começaram a discutir: ei, será que é um anjo? Não pode ser Pedro. E Pedro ali insistindo, batendo na porta. A Bíblia diz: batei na porta, batei-se-vos aquele que bate na porta do Senhor, ele responde. Aleluia. O Senhor quer responder clamor aqui de vocês. O Senhor tem algo novo para mim e para a sua vida, querido. Não ache que é só nessas portas, não. O Senhor quer te usar lá fora. O Senhor quer usar você através de você. Porque quando Ele te cura, aí você está habilitado para curar outras pessoas por intermédio da palavra dEle. E eles foram lá abrir a porta para Pedro, e Pedro começou a falar com eles, começou a explicar os milagres e os prodígios e as maravilhas que Deus fez para com a vida dele. Quero dizer que as correntes foram quebradas, as algemas foram quebradas. Mas quando o Senhor quebra, quando o Senhor nos liberta, quando o Senhor nos tira do lamaçal do pecado, Ele quer nos tratar com honra, porque automaticamente Ele fala para nós vestirmos a roupa, automaticamente Ele nos cobre com uma capa, ou seja, uma autoridade, e automaticamente Ele fala: ei, filho, você estava descalço, mas agora não, eu te calço das minhas sandálias. Agora ande, siga a luz, siga a minha presença, desce a ladeira, querido, e vai se alegrar com seus
para juntos em unidade viemos se preocupar mais com o meu irmão do lado. Viemos mais comprar a causa, sabe? Porque talvez na sua casa está tudo bem, mas e a casa do irmão do meu lado? Sabe que quando um ou dois ou três se unem, aí você pode ajudar uma família. Muitas das vezes você não tem condições de ajudar uma família por determinada causa, mas quando a igreja está unida, quando a igreja está em unidade, essa mesma unidade começa a andar no mesmo propósito, no mesmo pensamento de Cristo. Queridos, às vezes eu olho para o evangelista, para o pastor Felipe, só olho para ele e sabe o que eu preciso fazer. Às vezes eu olho para a pastora Grace, ela já sabe o que eu quero. Às vezes eu olho para a Ló, ela olha para mim, nós já sabemos. Querido, é essa comunhão de Espírito que a igreja precisa viver um com os outros. Pare de apontar os irmãos, pare de expressar aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Comece a orar, comece a meditar na palavra, porque quando eu leio essa palavra, automaticamente o Senhor vai me ensinando: ei, olha, você fazia errado, mas agora não, você vai fazer certo, porque você está obedecendo às cegas. Obedeça às cegas ao nosso Senhor, para que nós viemos viver o sobrenatural. E a Bíblia diz que Pedro ali compartilhou com todos, e automaticamente foi um alvoroço diferente. Calma, irmãos, calma. Por quê? Porque eles estavam escondidos. Imagine só, se as pessoas soubessem onde estava aquele grupo de pessoas orando. O rei ia lá e ia mandar matar todo mundo. Tem certas coisas que nós precisamos ter calma. Tem certas coisas, tem milagres que nós precisamos mostrar a Ele. E tem milagres que somente a igreja de Cristo vai presenciar. E ele falou: calma, pessoal. E todos foram lá para dentro. E a Bíblia diz que a trajetória daquele rei Herodes foi uma trajetória muito cruel, difícil, porque todo homem que se levanta contra o servo de Cristo, às vezes o Senhor tem um propósito, ele vai lá e revoga a sentença, mas quando não tem, automaticamente aquele homem estava ali no seu trono, vestido de vestes reais, começou a falar, e as pessoas, para agradar o seu ego, para massagear, sabe quando isso me remete, muitas das vezes, líderes, e as pessoas olham para os líderes, e os líderes estão fora da presença, sabe, pessoas que estão ali, fora da presença, e as pessoas, para agradar aquela liderança, começam a falar: ei, assim como falaram, olha, eu vejo que é Deus falando, isso aí é Deus que está falando sobre a sua boca, e isso aconteceu com aquele rei. E eu quero te dizer que o único que deve ser reverenciado, que o único que deve ser glorificado, o único que deve ser é somente Deus, querido. Porque toda a honra, toda a glória para Deus, não é para os homens. Os homens falham, os homens vão falhar com vocês, as mulheres vão falhar, mas Deus não falha. E automaticamente o mesmo anjo que tirou Pedro daquela prisão, libertou ele daquele cativo, foi lá e feriu o rei. E o rei morreu, e a Bíblia diz que os vermes o comeu. Aleluia. Triste, né, pastor? Aleluia. Se coloca de pé, né? Glória a Deus. O que nós aprendemos aqui nessa manhã com o Senhor? Nós precisamos confiar às regras. Precisamos ter calma, maturidade, pedir para o Senhor ter a maturidade que Pedro teve naquela situação tão difícil. Que a Bíblia diz que ele dormiu, ele descansou no Senhor. Ter maturidade ao ponto de descansar. E o Senhor está liberando essa maturidade na sua vida nessa manhã. Creia nisso. Nós precisamos viver realmente o Evangelho, querido. Nós precisamos viver essa transformação que Cristo tem para a tua igreja. O Senhor, Ele quebra as correntes.
Ele quebra todas as prisões, tudo aquilo que nos paralisa, para que nós venhamos ser libertos na presença dEle. A luz do Senhor está sobre nós, querido, porque quando proclamamos o nome dEle, automaticamente Ele nos limpa e clareia o nosso caminho. Mas não vamos ser incrédulos. Muitas das vezes quando estamos orando, achando que a vitória não vem, porque a vitória não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito de Cristo Jesus. Aleluia. Eu peço agora que você coloque a mão no seu coração, que eu vou orar por vocês. Abaixa as luzes. Vamos lá, Pedro. Olha o Pedro aqui. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Pai, a palavra que o Senhor colocou em meu coração, Senhor, para a tua igreja. E nós sabemos que a palavra é lâmpada, Senhor, para o nosso caminho, é alimento para a nossa vida e para a nossa alma. Senhor, vai de encontro com os seus filhos, Pai. Porque eu oro nessa manhã, Pai, uma igreja adornada, uma igreja firme no propósito, Senhor, uma igreja em comunhão, uma igreja que ora pela causa do irmão ao lado, Senhor, cobre, Senhor, soberano as brechas. Uma igreja, Senhor, que vem abraçar, Senhor, aquele irmão a qual precisa nos momentos difíceis. Pai, eu oro nessa manhã que nós precisamos viver a tua igreja. Assim como o Senhor, quando sentava ali com os 12 e começava, Senhor, a falar acerca das coisas do Pai. Pai, nós precisamos ter esse entendimento, ó Pai. Pai, que essa igreja comece a ter esse entendimento, que quando sentarmos junto à mesa, e o Senhor que é Cristo é a cabeça, nós viemos, Senhor, te escutar, Pai. Viemos se alimentar de Ti, não se alimentar, Senhor, das coisas deste mundo, mas que nós viemos viver o sobrenatural. Pai, quando o justo começar a orar, quando o